Olá pessoal, graça e paz a todos. Olá meus irmãos, graça e paz. Eu estava fazendo uma leitura aqui, né, no livro de Atos. É uma leitura muito forte. Muitas vezes eu tenho passado por essa parte aqui e despertado em meu coração um grande interesse mesmo de estar compartilhando esta leitura. Então hoje eu aproveitei aqui esse momento que eu estou lendo. Eu não costumo fazer essas leituras longas, por quê? Porque eu sei que é meio cansativo para algumas pessoas. Tem muitas pessoas que não têm paciência. Mas por isso que eu costumo sempre fazer uma leitura mais rápida, para que as pessoas possam ouvir, né, e refletir. Mas aqui, gente, é uma leitura muito boa. Eu preciso ler ela por completo, senão vocês alguns podem não entender, tá bom? Eu vou ler aqui do 1 ao 15, tá? Do 1 ao 15. Atos 9, do 1 ao 15. É falando sobre Saulo, a conversão de Saulo. Tá bem, pessoal? Vamos para a leitura? Tá aqui, ó. A conversão de Saulo no caminho de Damasco. Eu tô com o celular na mão, vai ficar balançando um pouco, mas vamos lá. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquelas seitas, quer homem, quer mulher, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os guilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levante-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e abriu os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levante-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando agora. Continuando, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e põe sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondendo Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Amém? Para mostrar quem era verdadeiramente esse Saulo, eu vou voltar aqui uma página e vou mostrar aqui no 55, né? Aqui é falando sobre Estevão, a morte de Estevão, né? Quem era Saulo aqui? É o 55 aqui, ó. Mas ele, aqui é Estevão, né? Falando sobre Estevão. Mas ele estava cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé
a mão direita de Deus, mas eles gritaram com grande voz, tamparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E, expulsando-o da cidade, apedrejaram. E as testemunhas puseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo, ele aí. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E, tendo dito isto, adormeceu. Pronto, mancebo, para quem talvez não sabe o que é mancebo, significa jovem, né? Jovem de idade e também significa um jovem naquela prática, né? É um nome dado para o significado de jovem, jovem em geral. Amém? Pessoal, o que me leva, sempre que eu leio esta passagem aqui, eu enxergo uma coisa muito poderosa aqui, mesmo dentro dessa palavra, que está aqui no 15, onde Jesus diz, né? Jesus diz aqui para Ananias: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Meu irmão, meus irmãos, aonde você estiver nesse momento lendo e teve a paciência de chegar até aqui, vamos refletir nos tempos de hoje quantos Saulos existem aí. Quantas pessoas estão matando a palavra de Deus? Quantas pessoas elas estão aí matando espiritualmente as pessoas? Né? Aqui Saulo ele matava carnalmente as pessoas, mas essas pessoas que Saulo matava já eram pessoas santas, pessoas que ele achava até que estava fazendo mal, mas ali ele estava fazendo o quê? O bem. Por que fazendo o bem? Porque uma pessoa que está em santidade com Deus, a morte para ele é uma vitória. Quem anda em santidade com Deus, quando chega o momento da morte, não importa qual forma vai ser, é como se você tivesse nas suas mãos o passaporte direto para o céu. Então, você não teme. Você pode ver aqui que Estevão, ele ainda pediu a Deus: Senhor, não impute a esses pobres de conhecimento este pecado. Entendeu? E assim, as pessoas que não têm um conhecimento verdadeiramente quem é Jesus Cristo e de como servir a Jesus, viver verdadeiramente na presença do Senhor Jesus, todos os dias comete, não digo dessa forma de Saulo, mas está cometendo pecado contra o povo de Deus, contra a lei de Deus, contra os costumes que Deus ele deixou para que eu seguisse. E aqui o que é que Deus fez aqui? Ananias, quantos crentes hoje tá vivendo igual a Ananias, que às vezes tem a oportunidade de chegar em um Saulo da vida para evangelizar, mas não tem o quê? Força. Às vezes muitos não vão evangelizar, sabe por quê? Porque acontece igual Jonas. Jonas fugiu para não ir para Tarsis, exatamente para Tarsis mesmo. Não, perdão, para não levar a palavra para Nínive. Por quê? Porque ele queria que aquele povo fosse o quê? Castigado. Então tem muitos crentes aí que estão esperando ainda o castigo, querendo que as pessoas elas talvez não se convertem. Por quê? Porque prefere que essas pessoas sejam o quê? Castigadas. Mas não é o que Deus nos ensina. Deus ele escolheu Saulo aqui como escolhido dele porque sabia que Saulo ele era corajoso. Saulo era aquele corajoso que ele ia enfrentar qualquer tipo de batalha para poder evangelizar. Se a gente continuar aqui na leitura, a gente vai ver o quanta dificuldade Saulo ele enfrentou pelo nome da palavra, pelo nome de Jesus, pela palavra de Jesus, o quanto de dificuldade que ele enfrentou, e ele venceu todas para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Mas olha, meus irmãos, voltando para os dias de hoje, quantas pessoas aí, quantos crentes estão vivendo da mesma forma aqui de Ananias, que as palavras chegam até ele para ele evangelizar, ele sabe que a pessoa está necessitando da palavra, mas ele faz o quê? Vista grossa. Por quê? Muitos com medo, como ele aqui se apresentou aqui nas escrituras, nos deixa
claro que ele teve mais medo, né? Olha, eu tenho medo desse homem, eu tenho medo de Saulo, porque ele tem poder de matar a gente. Ele mata o seu povo, Senhor. Se eu for lá, ele pode me matar. É isso mesmo que o Senhor quer para mim? É isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? Mas não sabendo ele que quando Deus ordena, não importa quem seja, não importa onde quer que seja, vá, porque se Deus está mandando, é porque Deus, ele garante. Então nós não podemos temer de levar a palavra de Deus a lugar nenhum nem para ninguém, não importa quem seja, não importa quanto mal essas pessoas fizeram, porque não é essa pessoa, é aquele ser que o escravizam. Não existe ninguém em sua alta consciência está perseguindo, está matando, está fazendo violência contra o ser humano, não. Essas pessoas estão sendo escravo do inimigo, e uma vez que você tem força espiritual para evangelizar, para chegar nesta pessoa com a força do Espírito Santo de Deus, você tem poder de autorizar a saída desse espírito maldito desta pessoa. Só basta você crer, só basta você ter realmente a convicção de que és Deus contigo. Você só não pode também se levantar e querer dar uma de bom e querer evangelizar falando da sua forma para todo mundo, porque da sua forma, você e eu, nós não podemos nunca ganhar ninguém para a presença do Senhor Jesus Cristo, porque só podemos vencer com a presença do Espírito Santo, porque é a palavra do Espírito Santo que convence as pessoas, porque só ele tem poder, só o Espírito Santo tem poder de fazer as pessoas se arrependerem, porque a própria palavra diz que o Espírito Santo é que conduz as pessoas ao arrependimento. Então, o que eu quero dizer nesta tarde, pessoal, meus irmãos, se Deus tocar no coração, não se intimide, independente de quem seja, não importa qual é o tamanho, qual é a violência, qual é a forma de vida de cada uma dessas pessoas, qual é o tipo dessa pessoa, como é que ela se comporta, não tenha medo. Se Deus tocar no coração para evangelizar, evangelize. Não importa que seja um Saulo, não importa quem for, porque Deus tem propósito para ele também, para ela, para que essa pessoa tão perigosa, essa pessoa aí que parece ser tão mal, para que ela possa se converter e usar dessa força que ela tem, dessa coragem que ela tem, dessa ignorância que muitas das vezes tem também, uma pessoa ignorante que serve, porque a ignorância às vezes nos leva a lugares que Deus prepara para a gente chegar. Deus prepara as pessoas corajosas. Então, prepara, pessoal. Leve a palavra de Deus, seja lá para quem for, onde for, se Deus tocar no coração, vai, evangeliza, faça o trabalho de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos nessa tarde, em nome de Jesus Cristo. Que Deus possa estar tocando no coração de cada um de vocês e falando mais e mais, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Uma boa tarde, gente.